No episódio anterior, vimos Noé e sua família saírem da arca após o dilúvio. Vimos a promessa de Deus simbolizada pelo arco-íris. E vimos um recomeço para a humanidade. Deus havia dito: sejam férteis e multipliquem-se, e encham a terra. A humanidade deveria se espalhar, povoar toda a terra, cultivar e cuidar da criação. Mas a humanidade tinha outros planos. Hoje vamos conhecer a história de quando os seres humanos decidiram construir algo grandioso, algo que alcançaria os céus, algo que faria seu nome famoso. E vamos ver como Deus respondeu a esse ato de orgulho e rebelião. Esta é a história da Torre de Babel, a história de como todas as línguas do mundo surgiram, a história de quando a humanidade quis ser como Deus. Novamente. Vamos começar? Após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se multiplicar. Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, vieram muitos filhos, netos, bisnetos. A terra começou a se encher de pessoas novamente. Mas havia algo diferente desta vez, algo que unia a todos. A Bíblia nos diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Todo mundo falava a mesma língua, não havia barreiras de comunicação, não havia mal-entendidos linguísticos. Quando alguém falava, todos entendiam perfeitamente. Isso facilitava a cooperação, facilitava a organização, facilitava grandes projetos. E então, aconteceu algo significativo. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinar e ali se fixaram. Sinar era a região da Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates. Uma terra fértil e propícia para a agricultura. Um lugar perfeito para estabelecer uma civilização. E em vez de continuarem se espalhando pela terra como Deus havia ordenado, eles pararam, eles se estabeleceram. Todos juntos, em um só lugar. Já havia aqui uma sutil desobediência. Deus havia dito: encham a terra, espalhem-se, povoem todo o planeta. Mas eles preferiram ficar juntos, concentrados. E então, alguém teve uma ideia. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Esta era uma inovação tecnológica. Antes as pessoas construíam com pedras naturais, mas agora tinham descoberto como fazer tijolos, argila moldada e cozida no fogo, tornando-se dura e durável. Com essa nova tecnologia, podiam construir estruturas maiores, mais altas, mais impressionantes. E então veio a proposta audaciosa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Vamos analisar essa declaração, porque ela revela muito sobre o coração humano. Vamos construir uma cidade. Eles queriam estabelecer um centro de civilização, um lugar de poder e influência. Com uma torre que alcance os céus. Não era apenas uma torre alta, era uma torre que simbolicamente tentaria alcançar o céu, o domínio de Deus. Era um desafio orgulhoso. Assim, nosso nome será famoso. O objetivo não era glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmos. Queriam fama, reconhecimento, imortalidade através das suas obras. E não seremos espalhados pela face da terra. Esta era uma rebelião direta contra a ordem de Deus. Deus havia dito: encham a terra. Eles disseram: não seremos espalhados. Era orgulho, era rebelião. Era a humanidade mais uma vez querendo ser como Deus, querendo fazer as coisas do seu próprio jeito. E então começaram a construir. Milhares de pessoas trabalhando juntas, fazendo tijolos, transportando materiais, erguendo as paredes, construindo cada vez mais alto. A torre começou a subir, andar após andar,
nível após nível, mais alta que qualquer estrutura que já haviam construído. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel era um tipo de zigurate, uma torre em forma de pirâmide escalonada, comum na Mesopotâmia antiga. Cada nível menor que o anterior, formando degraus gigantes até o topo. No topo, provavelmente planejavam construir um templo, um lugar de adoração. Mas não adoração ao Deus verdadeiro, adoração a si mesmos, aos seus próprios deuses, à sua própria grandeza. Era impressionante, era ambicioso, era uma demonstração do que a humanidade podia fazer quando trabalhava unida. Mas havia um problema fundamental. A motivação estava errada, o coração estava errado. Eles não estavam construindo para a glória de Deus, estavam construindo para a glória do homem. E Deus estava observando. A Bíblia nos conta algo interessante. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Isso não significa que Deus não sabia o que estava acontecendo. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas a linguagem aqui é irônica. Os homens estavam construindo uma torre para alcançar os céus. Mas a torre era tão insignificante comparada à grandeza de Deus que ele precisou descer apenas para vê-la. É como um adulto precisando se abaixar para ver o castelo de areia que uma criança construiu na praia. A torre, que parecia tão imponente para os humanos, era minúscula aos olhos de Deus. E então, Deus avaliou a situação. O Senhor disse: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus reconheceu o poder da unidade humana. Quando as pessoas trabalham juntas com uma só língua, podem realizar coisas impressionantes. Mas o problema era a direção dessa unidade. Eles estavam unidos no orgulho, unidos na rebelião, unidos em querer ser como Deus. Se Deus não interviesse, essa rebelião cresceria. O orgulho humano não teria limites. A humanidade continuaria tentando alcançar o divino por seus próprios esforços, rejeitando a necessidade de Deus. Então, Deus tomou uma decisão. Deus disse: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E então aconteceu algo extraordinário e repentino. As pessoas que estavam trabalhando na torre, que até então falavam todos a mesma língua, de repente não conseguiam mais se entender. Imagine a cena. Um homem grita para outro: me passe mais tijolos, mas o que sai de sua boca são sons completamente diferentes. E o outro homem ouve uma linguagem que nunca ouviu antes. Não faz sentido nenhum. Um supervisor tenta dar ordens, mas ninguém entende o que ele está dizendo. Grupos de pessoas percebem que conseguem entender uns aos outros, mas não conseguem entender outros grupos. A confusão foi total. O caos se instalou. Como você constrói algo quando não consegue se comunicar? Como coordena milhares de trabalhadores quando cada grupo fala uma língua diferente? A construção da torre parou imediatamente. O grande projeto que ia alcançar os céus e tornar seu nome famoso foi abandonado. Ficou inacabado, um monumento à rebelião humana que nunca foi completado. E então, aconteceu exatamente o que eles tentavam evitar. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Os grupos que falavam a mesma língua se juntaram, e então partiram, cada grupo em uma direção diferente. Uns foram para o norte, outros para o sul, alguns para o leste, outros para o oeste. A humanidade finalmente se espalhou pela terra, não porque quis, mas porque foi forçada pela barreira linguística. E cada grupo levou consigo sua língua única, que se desenvolveria ao longo dos séculos nas milhares de línguas que existem hoje no mundo. A Bíblia nos diz: por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Babel vem de uma palavra que significa confusão ou mistura. Era um nome apropriado para o lugar onde as línguas foram confundidas.
Interessantemente, os construtores originais provavelmente queriam que o nome significasse Porta de Deus ou Porta do Céu. Eles queriam que fosse um lugar glorioso, um portal para o divino. Mas se tornou sinônimo de confusão, de orgulho, de rebelião fracassada. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A ordem original de Deus, encham a terra, finalmente foi cumprida. Não da maneira que as pessoas esperavam, mas foi cumprida. E assim nasceram as nações, as diferentes línguas, as diferentes culturas. Não eram parte do plano original de Deus, mas foram uma consequência necessária para conter o orgulho e a rebelião humana. A história da Torre de Babel nos ensina lições profundas. Primeira lição: o orgulho leva à queda. Nosso nome será famoso. Eles queriam glória para si mesmos, não para Deus. E o orgulho sempre leva à queda. O projeto que deveria glorificá-los se tornou um monumento ao seu fracasso. Segunda lição: não podemos alcançar Deus por nossos próprios esforços. Eles tentaram construir uma torre até o céu. Tentaram alcançar Deus por suas próprias obras. Mas não funciona assim. Não podemos chegar a Deus pela altura de nossas torres, pela grandeza de nossas realizações, pela força do nosso trabalho. Só podemos chegar a Deus quando Ele desce até nós. E é exatamente isso que Ele fez em Jesus Cristo. Terceira lição: a unidade sem Deus é perigosa. Eles estavam unidos, sim, mas unidos na direção errada. A verdadeira unidade só vem quando estamos unidos em Deus, não contra Deus. Quarta lição: Deus frustra os planos orgulhosos. O projeto parecia imparável. Milhares de pessoas trabalhando juntas com tecnologia avançada. Mas Deus frustrou tudo com uma simples ação. Os planos humanos que excluem Deus sempre falham no final. Quinta lição: Deus sempre cumpre seus propósitos. Deus havia dito: encham a terra. Os humanos resistiram, mas no final, o propósito de Deus foi cumprido. Deus sempre encontra um jeito de realizar seus planos. Sexta e última lição: as diferenças linguísticas e culturais têm uma origem. Muitas vezes nos perguntamos: por que existem tantas línguas diferentes? Por que é tão difícil nos comunicarmos? A história de Babel nos dá a resposta. Foi o julgamento de Deus sobre o orgulho humano. Mas a história não termina em Babel. Babel foi a confusão das línguas. Mas 1500 anos depois, no dia de Pentecostes registrado no livro de Atos, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus e eles começaram a falar em outras línguas. Pessoas de todas as nações ouviram as boas novas de Jesus, cada uma em sua própria língua. Era como uma reversão parcial de Babel. A barreira linguística sendo superada não por eliminar as diferenças, mas por capacitar a comunicação através do Espírito de Deus. E um dia, segundo o livro de Apocalipse, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação estarão juntas diante do trono de Deus, adorando em unidade perfeita. Babel separou as línguas, mas Deus está trabalhando para unir todos os povos, não em rebelião, mas em adoração, não para glorificar o homem, mas para glorificar a Deus. A confusão de Babel será finalmente desfeita, mas será desfeita do jeito certo, com Deus no centro, não o homem. Babel nos lembra de que não importa quão alto construamos, quão impressionantes sejam nossas realizações, quão avançada seja a nossa tecnologia, se excluirmos Deus, tudo desmorona. A verdadeira grandeza não vem de fazer nosso nome famoso, vem de glorificar o nome de Deus. A verdadeira unidade não vem de todos falarem a mesma língua, vem de todos adorarem o mesmo Deus. E o verdadeiro sucesso não está em alcançar os céus por nossos próprios esforços, está em permitir que Deus desça até nós em seu amor e graça.
A Torre de Babel nunca foi completada. Ficou como um monumento inacabado ao orgulho humano. Mas a história da humanidade continuou. Os povos se espalharam, e de um desses povos, Deus escolheria um homem para iniciar algo novo. Um homem através de quem todas as nações seriam abençoadas. No próximo episódio, conheceremos Abraão, um homem que ouviria um chamado radical de Deus. Um homem que deixaria tudo para trás por uma promessa. Um homem que se tornaria o pai da fé. Se você está acompanhando esta jornada, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe você.